Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de falar desse assunto tão fundamental, tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção, e está à venda na livraria na Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, publicado pela editora Kelps, Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Os Contos que eu Conto, onde abordo temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas, e está vendo a livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, uma coletânea de contos que vão levar o leitor ao imaginário. Também publicado pela editora Kelps, de Goiânia. Meu outro livro foi publicado esse ano, é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, onde destaco que elas são poesias de encadeamento, onde uma palavra leva a outra, levando sentido, e levando o leitor a viajar pela emoção e pela reflexão. Muito bom esse livro. Está vendo na livraria no estado de Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia. Muito bom esse livro. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que está na nossa vida, na nossa perspectiva humana. E o tema de hoje é: o tempo é relativo? É a grande indicação que eu faço a vocês. O tempo é relativo, o momento que nós estamos vivendo é relativo, a era é relativa, tudo que está à nossa volta é relativo. Por isso, eu quero deixar essa pergunta, essa indagação para vocês. Que é uma pergunta que a gente tem que abordar sobre o tempo, sobre a passagem do tempo, sobre o viver em nosso tempo e o viver o tempo presente que estamos vivendo. E com isso, abordando, deixando essa indagação, eu vou responder com um tópico importante. Começamos o nosso título de hoje com indagação. O tempo é relativo? Nesta proposição questionadora, respondemos que sim e não ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista de cada pessoa. Não se é concretizado algum sonho e não conseguiu realizar tudo o que queria e foi diminuto o tempo. E sim, se conseguir viver sem se preocupar com o amanhã, nesse caso foi relativo, pois não se preocupou com o X. Então, o tópico já está explicando, né? Que aquela pessoa que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, o tempo para ela é pequeno, o tempo para ela não existe, né? Então, o tempo para ela é pequeno. E quer concretizar algum sonho, alguma coisa, o tempo para ela não ampliou, não aumentou. Enquanto que aquela pessoa que vive a vida sem se preocupar com amanhã, sem se preocupar com as preocupações, o tempo para ela é relativo. Pois tanto faz hoje como amanhã, o tempo para ela vai ser um sentido só. Então, para duas pessoas, uma se preocupa demais em conquistar coisas, em ter objetivo, nem vive a vida. E para essa pessoa, o tempo não é relativo. Já para outra que aproveita a vida, cada minuto da vida, cada segundo da vida, o tempo é relativo, porque para ela tanto faz hoje e tanto faz amanhã, para ela o tempo passa e ela não se preocupa com o tempo. Então, com isso, nesse tempo relativo, eu vou falar também que o tempo é uma convenção humana, pois é idealizado pelo ser humano, com os anos, meses, séculos para contar o tempo e atender às suas necessidades mais relevantes e organizar sua vida de forma equilibrada. Ou seja, o tempo foi convencionado pelo ser humano. Os dias, os meses, os anos
foi convencionado pelo ser humano, foi proposto pelo ser humano para facilitar a organização humana, para facilitar o ser humano nas suas tarefas diárias, na sua vida cotidiana. Porque se não tivesse essa organização do tempo, o ser humano não saberia fazer as coisas que faz hoje, não teria propósito em sua vida, não teria como fazer a sua vida. Então, a convenção do tempo foi necessária para que o ser humano pudesse se enquadrar e pudesse trabalhar de acordo com seus objetivos. Na escala do tempo, outro ponto importantíssimo, na escala do tempo temos o presente, o passado e o futuro. Quer dizer, na escala do tempo, né, o presente, o passado e o futuro. Aí eu vou falar em cada abordagem. No passado, tudo que o ser humano absorveu de conhecimento ao longo de sua história, seja individual ou coletiva, ou seja, o passado do ser humano, o que ele construiu no passado, qual o legado que ele deixou para gerações futuras, o que foi de importante que foi feito no passado. Então, o passado é isso, o passado é tudo que o ser humano absorveu de conhecimento, de vivência na sua vida, e os fatos que mudaram, nortearam sua vida. O presente sendo o que está sendo produzido no momento em que o ser humano está vivendo, seja na música, na literatura, teatro e inovações tecnológicas. Então, o presente é isso, é o que o ser humano está vivendo. O que o ser humano está produzindo no tempo presente, no tempo que nós estamos vivendo agora. Então, o presente é o tempo que nós estamos vivendo agora. O que o ser humano está construindo no dia a dia, no seu dia a dia. Isso é o presente. Está marcado na literatura, na música, no teatro e também inovações tecnológicas, né, que no nosso tempo presente. O futuro, outro tópico importante. O futuro são as tendências que veremos pela frente e que ainda não sabemos as suas reais consequências para o ser humano e a sociedade. Ou seja, o futuro é o que virá, são as tendências, são as formas de entender o mundo que vai acontecer, mas que nós não sabemos como vai ser essas novas tendências. E aí eu coloco um exemplo, a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma tendência que está se vislumbrando no futuro. Nós não sabemos se ela vai ser boa ou ruim, vai depender de cada forma que será usada. Cada pessoa que vai usar ela que vai depender se a inteligência artificial será boa ou ruim. Vários escritores procuraram retratar o tempo nesse sentido, o passado com suas obras, um período histórico. Nisso destacamos a obra O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, que retrata o período imperial do Brasil e a formação do povo gaúcho, ou seja, do Rio Grande do Sul, abordando também a escravidão. Ou seja, quem nunca ouviu falar nesse livro tão fundamental e tão importante que é O Tempo e o Vento, do escritor gaúcho Érico Veríssimo, em que ele aborda a constituição do povo do Rio Grande do Sul, a formação do Rio Grande do Sul e também o período imperial do Rio Grande do Sul, o período do Império do Rio Grande do Sul. Então, é importantíssimo esse livro para poder entender a história do Brasil. E também aborda também o escravismo, né? No livro O Tempo Vento, fala da escravidão, que é outro ponto importante do período imperial, que aconteceu no período imperial. E também, destacando também, que na literatura fala muito do passado, e eu vou falar para vocês do meu livro As Linhas da Harmonia, onde também eu falo do passado. Hoje também eu destaco o passado. E eu vou ler uma poesia para vocês sobre o tempo. O tempo. O tempo que é uma fração de segundo, é o limiar da aurora, é a mudança de dia ou a esperança que se renova. O tempo é o passar dos segundos, é o amor que se espera, é a saudade constante de um tempo que não volta mais, é a distância dos sonhos que se renovam. O tempo, esse marco da humanidade, antagonismo da história, pensamentos, sonhos, realizações que estão na memória. O tempo, me diz o que é a marcação do calendário, é a aurora da esperança,
É o sonho de quando eu era criança. É a saudade do que se foi. É a incógnita do que se vem. Os pensamentos e os sonhos que todo mundo tem. Aí eu vou falar do tempo de novo, para finalizar. O tempo, vou dizer o que é. É a esperança de dias melhores. É a mudança, a transformação. São sonhos não realizados, mas que um dia realizarão. É a saudade marcante de um tempo que não volta mais. É olhar para o futuro e lutar a cada segundo. É o mergulhar nos pensamentos e realizar cada um na perspectiva de minutos. Ou seja, nesse poema que eu fiz sobre o tempo, eu falo sobre o tempo em diversas dimensões. Falo da dimensão do amor, falo da dimensão da infância, falo da dimensão da realização, né, que os sonhos que não foram realizados, mas que se realizarão, que vão se realizar. É aproveitar cada minuto. Então, nesse poema eu também falo do tempo. Aliás, a poesia chama-se o tempo, porque eu falo do tempo em diversas dimensões. Agora, outro tópico importante. Cantores também destacaram o tempo, com ênfase ao tema Tempos Modernos, de Lulu Santos, que fala sobre a brevidade do tempo, em que deve ser aproveitado, vivido em todas as etapas. Vou falar sobre trechos da música. Ou seja, o tempo foi abordado por vários cantores, né? Vários artistas. O Lulu Santos também abordou com essa música Tempos Modernos, em que ele fala da brevidade do tempo, para aproveitar o tempo, para viver o tempo. Cada minuto, cada segundo. Aí eu falo das etapas do tempo. Aí eu vou falar alguns trechos dessa música. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero que no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo da era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Vamos nos permitir, e não há tempo que volte, amor. Vamos ver, vamos nos permitir, vamos ver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Então é interessante, né? Essa cantiga do Lulu Santos aborda o tempo, né? Que o tempo ele passa e devemos aproveitar cada minuto, cada tempo, viver o amor, viver a felicidade, viver a harmonia. É o que essa música enfatiza, né? Essa música do Santos do tempo, abordando sobre o tempo que ele voa, né? O tempo ele passa rápido e a gente não vê, e que a gente deve aproveitar cada minuto, deve viver, deve ter harmonia, deve ter amor. Então essa música ela fala sobre isso, sobre o tempo que a gente tem que viver. Na relação com o tempo, somos eternos indagadores. Queremos um passado que não voltará mais. Questionamos o presente com suas artificialidades. Temos dúvidas com relação ao futuro, se será bom ou ruim. Ou seja, na relação com o tempo, nós seres humanos somos eternos indagadores, ou seja, sempre estamos indagando, sempre queremos voltar ao passado, sempre desejamos o passado, mas o passado não volta mais. O passado não voltará. E indagamos também o presente, né? Com suas artificialidades, né? Com a busca por algo que não é sólido, não é
não é justificado, não é concretizado por um valor que não é bom para todos nós. Então, o presente é as suas artificialidades, ou seja, tudo que não é natural, que é artificial, que não é virtude. Então, o tempo, o presente, que nós questionamos isso. Questionamos essa artificialidade e pensamos no futuro, né? Temos dúvida do futuro com relações se vai ser bom, se vai ser ruim. Então a gente sempre é um eterno indagador com isso. Entretanto, a frase, outro tópico importantíssimo para responder essa pergunta. Entretanto, a frase em latim, carpe diem, propõe que não devemos ficar presos ao passado e ter preocupações para o futuro. E assim devemos viver o hoje com toda a sua intensidade de bons momentos em nossa vida cotidiana. Ou seja, o seu significado é fruição dos prazeres da vida em relação à brevidade do tempo, ou seja, vivemos cada segundo e minuto da nossa existência humana. Quem nunca ouviu falar nessa série de frases, carpe diem, que é muito utilizada na literatura, que é uma frase em latim que significa fruição dos prazeres do tempo em relação da brevidade do tempo. Ou seja, viver o tempo presente, não se preocupar com o passado, não se preocupar com o futuro, mas viver cada minuto, cada segundo, é o que essa série de frases carpe diem passa para nós. Viver cada minuto, cada segundo com alegria, com harmonia, pensando sempre positivamente. Então, essa frase leva a isso, ela leva a gente a pensar o passado, passou, ficou para trás, o presente, o futuro, a gente não sabe, mas a gente procurar pensamentos bons com relação ao futuro e viver o presente. Isso que essa frase latina, carpe diem, fala para nós, aborda para nós. Viver o presente, viver cada minuto, cada segundo, porque o tempo, a brevidade do tempo, o tempo passa. Então, carpe diem é isso, a fruição dos prazeres da vida em relação à brevidade do tempo, aproveitar o tempo. Na grandeza de minutos e segundos, realizamos algo que às vezes não concebemos. A mínima importância, que é o sorriso, sendo fundamental, porque sorrindo atravessamos adversidades e com isso agregamos positivismo e fazemos assim criar uma atmosfera de tempos melhores em todas as épocas. Ou seja, esse aí é um sentimento, é uma forma de expressar a felicidade que às vezes não percebemos, que é o sorriso. O sorriso, ele transforma o mundo. O sorriso, ele muda a sociedade. O sorriso, ele traz positivismo para as pessoas. Ele melhora o ambiente das pessoas. Então, o sorriso, ele é fundamental em todas as épocas, em todas as eras, porque sorrindo a gente vive melhor, nós vivemos melhor, nós possibilitamos construir uma vida em harmonia, um positivismo. Então, às vezes, não percebemos o sorriso, mas ele é fundamental para a nossa vida, para a gente viver de forma positiva, de forma harmônica, de forma que a gente conceba um mundo, uma positividade, que tudo vai ser melhor. Por fim, o tempo deve ser a máxima convicção de cada fração de minuto e de minuto. É importante para observarmos seus detalhes e assim melhorarmos, sermos artífices de uma história a ser construída em nossas vivências. Ou seja, o tempo é a máxima convicção, ou seja, é a convicção de cada um de nós sobre o tempo. O tempo está próximo de nós, que está na nossa vida, e a máxima convicção. Por quê? Porque cada fração de minuto e segundo é importante para observarmos os seus detalhes, para possibilitarmos melhorar com pessoas humanas, e assim sermos artífices. O que é ser artífices? Protagonistas. Sermos protagonistas de uma história que vai ser construída, que vai na nossa vivência, que vai transformar a nossa vivência, que vai transformar o mundo, que vai fazer desse mundo um mundo melhor, um mundo mais humano.
Em suma, o tempo é relativo, eis a grande indagação que deve estar em nossa mente e coração, projetando o mundo de renovação em cada ação. Isso aí é um tópico importante, porque o tempo é relativo, é a pergunta, a indagação. A indagação que deve estar sempre em nossa mente e coração, a indagação que deve estar na mente e no coração. Projetando, né? Consolidando, projetando, idealizando um mundo de renovação, ou seja, um mundo que vai se renovar, que vai se reavaliar em cada ação, ou seja, em cada ação do tempo, nós vamos transformar o tempo, nós vamos mudar o tempo, nós vamos fazer desse tempo um tempo melhor para cada um de nós, basta que queiramos, basta que desejamos. Pensamento. Agora, um tópico importante para finalizar esse assunto tão importante. O tempo é relativo. Entretanto, devemos ter que os detalhes mínimos de nossa vida devem ter a sublime esperança em cada sol a brilhar, tendo um novo dia a anunciar e a harmonia sempre prosperar. Ou seja, o tempo é relativo. É a grande pergunta que foi delineada durante toda a abordagem do nosso assunto de hoje. O tempo é relativo. Entretanto, devemos ter que os detalhes mínimos de nossa vida devem ter a sublime esperança, ou seja, dentro do nosso tempo, do espaço-tempo, devemos ter a esperança. A esperança é acreditar, em ter a confiança que dias melhores virão. E com isso, dias melhores vão vir, cada sol que vai, em cada sol a brilhar, tendo um dia que vai anunciar a harmonia que vai prosperar, ou seja, a esperança e o novo dia. E a esperança e o novo dia, crendo que esse novo dia, a harmonia vai prosperar, a harmonia vai se consolidar, todos os sonhos vão se concretizar, todos os objetivos vão se analisar e vai se realizar. Então, o tempo é relativo, mas não devemos ficar preocupados com isso, se é relativo ou se não é relativo. Devemos viver cada tempo com emoção, com alegria, com sentimento e, principalmente, trazendo algo novo para o mundo, para que esse mundo seja um mundo melhor, um mundo de esperança e um mundo de harmonia, e assim consolidando e prosperando. Com isso, pessoal, nós vamos terminando esse assunto tão fundamental, tão essencial, que eu deixei uma indagação muito forte para vocês, falando que o tempo é relativo e que eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, e se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamento, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas. Muito obrigado.